Muito bem, pessoal. Na aula anterior nós vimos rapidamente o uso dos parênteses e nós vamos sempre, gente, esses operadores que nós estamos utilizando, essas funções, nós vamos usar muito na frente, tá? Na hora que a gente vai fazendo consultas, a gente vai utilizar bastante. Então, na aula anterior nós estudamos os parênteses, agora nós vamos estudar os operadores de comparação. Antes de nós conhecermos os operadores de comparação, nós queríamos primeiramente dizer o seguinte, que os operadores de comparação resultam em um valor 1 verdadeiro e 0 falso, ou nulo. Então, para o MySQL, 3 tipos podem acontecer para os operadores de comparação. Ou o resultado é 1, e aí é verdadeiro, ou é 0, e aí é falso, ou é 1. Então, essas funções funcionam tanto para os tipos numéricos quanto para os tipos string. Então, strings são convertidos automaticamente para números e números para string quando necessário, dependendo da forma como nós estamos comparando. Então, é o seguinte, ó, o MySQL ele vai realizar essas comparações seguindo algumas regras. Dentre elas, nós temos o seguinte. Primeiro, se um ou ambos os argumentos são null, o resultado de comparação é null, exceto para o operador, esse operador aí que a gente vai conhecer na frente. Então, se você tem comparações com dois valores nulo, o resultado vai ser nulo, tá? Segundo, se ambos os argumentos em uma comparação são strings, eles serão comparados como strings. Por exemplo, se Jailton igual a Jailton. Então, você vai verificar, os dois são strings. Então, se esses dois são strings, então vão ser comparados como tais. Se ambos os argumentos são inteiros, eles vão ser comparados como inteiros. Se 1 igual a 1, se 2 igual a 2, se 2 maior que 3, se 3... Então são essas coisas. Terceiro, valores hexadecimais são tratados como strings binárias, se não comparadas a número. Se um dos argumentos é uma coluna timestamp ou datetime, e o outro argumento é uma constante, a constante é convertida para timestamp antes da comparação ser realizada. Então, isso ocorre para ser amigável ao ODBC. E, por fim, em todos os outros casos, os argumentos são comparados como números de ponto flutuante, ou seja, real. Se você não entendeu nada do que eu disse até agora, você vai entender através do nosso exemplo. Vamos, então, agora para o MySQL Front, e aí nós vamos fazer alguns exemplos, inclusive conhecer, né, quais são esses operadores, que na verdade são vários, né? Operadores null, not null e etc e tal. Vamos lá, então. Então, primeiramente, nós vamos conhecer aqui. Lembra dos comentários que eu falei para você? A gente teve uma aula de comentário? Pois é, ó, aqui é uma forma de nós comentarmos. Ó, aqui, ó, também com a cerquilha, ó, você observa que quando eu uso isso aqui, ó, eu posso colocar tudo que eu fizer, depois disso aqui, ó, vira comentário. Veja que a letra fica de outra cor. Para eu fechar o comentário, ó, tá aí, ó, e a partir de agora vira comando, ó. Olha aí, ó. Veja que a letra já fica de outra cor, certo? Se eu tirar isso aqui, vira comentário. Agora, se eu quiser comentário de uma linha só, eu posso utilizar a cerquilha, ó. Então, se eu colocar... Opa, desculpa. Se eu colocar aqui, ó, comentário, ó. Isso aqui, então, o que que acontece? O MySQL, ele vai desconsiderar, né, isso aí. Então, eu vou colocar um comentário aqui e vou colocar o seguinte. Operador mais. Então, é esse o operador que nós vamos utilizar agora, o operador mais. E vai ficar fácil de você saber, né? O que estamos utilizando? Os comparadores de comparação. Aliás, operador mais não, operador igual. Desculpa, operador igual. Então, por exemplo, se eu comparar isso aqui, ó, gente, ó, igual a 0. Isso aí vai dar verdadeiro ou falso? Qual o resultado disso? Ora, 0 não é igual a 1, 1 não é igual a 0. Então, o resultado aqui vai dar 0 ou 1? Vai dar 0. Por quê? Porque é falso. E nós vimos na nossa aula, nós acabamos de ver o seguinte, que ele vai resultar em 1 se for verdadeiro e 0 se for falso. Agora, observa aqui, ó, se eu colocasse 1 igual a 1, veja que o resultado agora vira 1. Então, aqui nós temos o quê? O operador de comparação igual. Vamos fazer outra coisa, ó. Se eu tiver, por exemplo, esse 1 dessa forma,
igual a esse 1. Isso aí é verdadeiro ou isso aí é falso? Vamos executar? Isso aí é verdadeiro. Por quê? Esse 1 que eu coloquei entre aspas simples, ele não é um número, ele é uma string. Mas nós estudamos bem aqui, ó. Se ambos os... Cadê? Strings são convertidos automaticamente para números e números para strings quando necessárias. Então, observa que houve uma conversão, né? A string virou número ou o número virou string. E aí ele disse que é igual. Agora, um detalhe, isso no MySQL, porque se você estiver trabalhando com uma linguagem de programação, se você acompanhou os nossos cursos de lógica, você vai ver que isso aí, por exemplo, no VBNet isso não existe, isso vai dar falso. No Delphi também vai dar falso, mas no MySQL isso aí é verdadeiro, tá certo? Então, o operador mais é basicamente isso aí, não tem muita coisa mais para se falar não. Ou é igual ou não é igual, né? Então vou só modificar aqui uma coisa. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Se eu disser assim, ó 0.0 e aqui 0, isso é igual? É verdadeiro. Se eu colocasse assim, ó, 0.1, 0.1 igual a 0, aí já deu falso. Se eu colocasse assim, ó, igual 0.01. Outro detalhe que eu esqueci de dizer e eu vou dizendo na proporção que eu for lembrando. Números decimais no MySQL você não pode utilizar assim, ó, 2,5. Não, isso aí ele não conhece. Isso aí vai dar erro. Por exemplo, ó, pode ser que eu esteja enganado, ó, mas vamos tentar aqui, ó. Eu acredito que vai dar um erro aqui, ó. Ele não deu um erro, né? Mas ele também não saiu a resposta que a gente queria, ó. Tá vendo, ó? Então, teve algo inesperado. Não era isso que nós queríamos. Se eu colocasse, por exemplo, ponto, ó o resultado disso. Ó, aí já é diferente, né? Então, veja, ele considera valores ponto flutuante, você vai utilizar a vírgula. Eu, na verdade, nem sei o que ele fez. Ele vai utilizar a vírgula, né? Entendi o que ele fez. Ele comparou e depois ele colocou outro número, ó, o 1, entendeu? Ele imprimiu dois campos, foi isso que ele fez. Entendeu, gente? Então, quando você estiver utilizando valores de ponto flutuante, você vai utilizar o ponto e nunca a vírgula. Ok, então aqui, ó, isso aqui converte para isso aqui e fica tudo a mesma coisa, né? Muito bem, então. Então, continuando, agora nós vamos ver o operador diferente. Olha, o operador diferente, duas formas de você utilizá-lo. Ou você utiliza dessa forma, ou você utiliza dessa forma. Então, da forma que você achar mais conveniente. Então, por exemplo, eu sei que 1 é igual a 1. Sei. Se vai dar verdadeiro ou falso. 0 ou 1. Tem que dar 1, porque é verdadeiro. Agora, se eu colocar assim, vai dar 0 ou 1. Tem que dar o quê? 0. Por quê? Porque é diferente. E se eu colocar assim, também deu 0. Entendido? Então, para você colocar o diferente, ou você coloca maior ou menor, ou você coloca exclamação igual. Das duas formas, você está utilizando o operador diferente. Estamos utilizando, eu vou botar até aqui uma outra cerquilha, para você saber o que nós estamos estudando. Estudo dos operadores de comparação. Veja que eu sempre estou comparando uma coisa a outra. Aí você está dizendo, isso é muito fácil. Então, espera mais um pouco que você vai ver a coisa começando a ficar difícil. Muito bem, gente. Outro operador que nós podemos utilizar é o operador menor ou igual. Então, eu tenho também o operador, ó, menor igual. Então, como que você vai colocar o menor igual? Tá aí, ó, menor igual. Então, se eu disser isso aqui, ó, é verdadeiro ou falso? Isso aí vai dar que resultado? Vai dar 1. Opa, 1. Por quê? Porque é verdadeiro. Ele é menor? Não, mas ele é igual. Então, é 1. Se eu colocasse aqui 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Se eu colocasse aqui 0, verdadeiro ou falso? Aí daria falso. Então, operador, né? Gente, aí você já sabe, né? Isso aqui, ó, o operador, isso aqui é maior ou igual, é a mesma coisa, só você inverter aqui, mas só para você ficar conhecendo. Esse é o operador maior ou igual. Isso é verdadeiro ou falso? 1 é maior do que ou igual a 0? Verdadeiro, ó. Então deu 1. Por quê? Porque 1 é maior do que 0. E agora o operador maior, né? Operador. Por que que eu não vou perder muito tempo com isso? Porque você vai entender isso aqui tão simples. 1 é maior do que 0? Falso. Opa, aliás, desculpa, gente, verdadeiro. 1 é maior do que 0. Então, operador maior. Esse aqui é o operador menor. Agora, o operador menor. Menor é assim. Então, aqui, ó. 1 é menor do que 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá certo? Se eu colocasse 1 é menor ou igual a 1, falso. Então, tá aí. Nós vimos os primeiros, né? Mas não existe só esses. Existem outros tipos de operadores. Até aqui foram fáceis, porque nós já conhecemos isso da matemática e tudo mais. Agora, nós vamos começar a estudar uns operadores que basicamente se estuda ou em linguagem de programação ou em banco de dados. Alguns deles aqui, exatamente nesse teste, como nós não estamos trabalhando ainda com tabelas, eles não vão nos dar um resultado preciso, mas é só para a gente entender. Ó. Por exemplo, vamos estudar aqui o valor, por exemplo, o operador is null. Ó, aqui eu peço a atenção de você. Até aqui estava fácil. Agora nós vamos estudar esse operador is null. Então, veja. Eu tenho aqui, ó, select. Eu vou dizer assim, ó, is null. Gente, a pergunta é, isso é verdadeiro ou isso é falso? Ou isso é nulo, né? Porque pode ser verdadeiro, falso ou nulo. Isso aí, gente, vai dar, olha só, vai dar falso. Por quê? Porque 1 não é nulo. Nulo é quando não existe nada. 1 não é nulo, então é falso. Se eu colocar aqui 0, é nulo? 0 é nulo? Resposta, falso, gente. 0 não é nulo. Agora, se eu colocar aqui, ó, null, is null, aí sim é nulo. Aí é verdadeiro, ó. Por quê? Porque null é nulo. Então, quando você encontrar isso aqui, ó, você vai verificar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui o que é nulo e o que não é nulo. Vê se tem alguma coisa aqui, negócio que está todo mundo preenchido. Vamos ver aqui a estrutura desse banco. Aliás, como eu vou criar um novo campo, bem aqui no pedido, que eu esqueci, ó, eu esqueci de criar um campo aqui, eu esqueci, depois que eu lembrei, eu deixei de propósito. Aqui, infelizmente, eu não vou poder mexer, porque aqui eu não posso fazer nada. Eu vou fazer por aqui. Bem aqui, ó, no pedido, tá faltando um campo, né? Um campo que ele vai ser primordial para nós, que observa que é o campo data, né? Nós criamos o número do pedido, o ID do cliente, o ID do vendedor, o prazo de entrega, mas não criamos a data. Então, nós vamos criar a data, vamos aqui na estrutura, e vamos inserir um novo campo. É o campo data, né? Vou adicionar aqui um campo. Vou colocar aqui o campo data, ok? Esse campo data é do tipo date e ele vai receber valores nulo. Se eu não colocar ele nulo, aí ele vai preencher lá com algum valor padrão. Então, ele vai receber valores nulo. Eu salvo. Pronto, salvei, né? Agora, observa uma coisa aqui, ó. No pedido, você observou que já tinha valores, não é isso? Olha aqui, gente, ó. Null. Ó, isso aqui é null. Aparece valores nulos. Então, isso é nulo quando não tem nada. Se eu colocar um 0 aqui, tem alguma coisa. 0 não é nulo. 0 é 0. Nulo é quando não tem nada, tá certo? Vamos atualizar aqui. E aí ele deu um erro, né? Vamos fechar e abrir de novo.
Vamos fechar e abrir de novo aqui. Pronto, gente, já reinicializei, deu um probleminha básico aí, porque eu estava aberto e eu fui modificar. Mas tá aí, ó, observa que aqui, ó, não aparece nada. Aqui no MySQL, ele ainda é, no PHPMyAdmin, ele ainda é, ó, simpático conosco e coloca isso aqui, ó. Agora, veja só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma consulta, assim, ó, select, ó, nós estamos estudando o operador null. Aí você pergunta, quando é que eu vou usar isso? Assim, ó, select all from pedido, a tabela pedido, where data is null. Olha aí, ó, veio todo mundo. Ok? Então, observa que veio todo mundo. Eu estou pedindo para ele selecionar todos os campos da tabela pedido onde a data é nulo. Agora, eu vou colocar uma data bem aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Observa que o formato data, né? Nós sempre vou colocar aqui, ó, 2008, 12, hoje são 5. Ó, esse não é nulo. Eu vou atualizar a consulta. Esse vai sumir. Agora, nós vamos estudar o outro operador, que seria o not null, né? O is not null. O is not null é exatamente onde não é nulo. Então, se eu colocar aqui is not null e pedir para atualizar, só aparece ele. Quer dizer, selecione todo mundo onde não é nulo. Entendeu? É isso aí. Então, é para isso que serve esse operador, certo? Então, quando você quiser saber se um determinado campo é nulo ou não, você vai usar o operador is null. E quando você quer que não seja nulo, você vai colocar is not null, né? Ou seja, vazio, gente, quando tiver vazio. Todos eles que não é vazio, tá? Então, estudamos então aqui o operador is null. Continuando então os operadores de comparação. Bem, agora nós vamos aqui pegar um outro operador que não é tão comum utilizar, mas pode ser que você precise dele. É o seguinte, o operador vai ser esse aqui, ó, expressão, a palavra between, veja que nós nem começamos ainda a estudar as funções, and max, explicando para você o que é isso. Ó, eu vou deixar esse moço aqui, eu vou deixar bem aqui para você ver, né, um exemplo de not null. Gente, ó, então aqui, ó, aqui eu explico para você da seguinte forma. Aqui é uma expressão, pode ser qualquer valor. Você sabe que nós estamos utilizando estamos estudando os operadores de comparação. Esses operadores de comparação só podem ter 3 resultados: verdadeiro, que é 0, aliás, que é 1, falso, que é 0, e nulo. Então, aqui nós temos uma expressão, e essa expressão vai ser comparada entre o mínimo e o máximo. O que eu quero dizer com isso? Se esse valor que nós colocamos aqui estiver entre esse e esse, então vai retornar verdadeiro. Se não, retorna falso. Vamos tentar explicar isso melhor com um exemplo. Ó, select, vamos colocar aqui between, opa, bit, tá errado isso aqui. Between, tá certo? Between 2 e 3. Se você entendeu o que eu falei, isso vai dar verdadeiro ou falso. O que eu estou verificando aqui? Eu quero saber se 1 é menor ou igual a 2, ou 1 é maior ou igual a 3. Ou ele é menor ou igual a 2, ou ele é maior ou igual a 3, menor ou igual a 3. Vamos executar? Isso aí vai dar falso, vai dar 0, ó. Né? Por quê? Porque não é, essa expressão não é válida. Agora, se eu colocasse aqui 2, executando, vai dar 1. 1 é verdadeiro. Deu para entender, gente? Não, né? Vou explicar de novo. O que é between? Você vai ver que nós vamos utilizar between, ó, geralmente entre datas.
Esquece essa primeira parte aqui, esquece isso aqui, ó, tá? Isso aqui você vai entender assim, ó, entre 2 e 3. É a mesma coisa de você entender assim, ó, 2 está entre 2 e 3? Opa, é a mesma coisa. É só você entender isso, ó. 2 está entre 2 e 3? Está, né? Sendo que esse entre é um entre inclusivo. O que é um entre inclusivo? Tem que ser igual, né? 2 está entre 2 e 3, inclusivo, ou seja, pode ser igual a 2 ou pode ser igual a 3. Tanto que, se eu colocar o 3 aqui, ó, vai dar também verdadeiro, porque é um entre inclusivo. Se eu colocar 0 aqui, já vai dar falso, porque 0 não está entre 2 e 3. Entendido? Agora, também eu posso utilizar isso em letras, ó. Se eu observar, por exemplo, a letra B, ó. B, B2. Vou colocar aqui a letra F. F. Podia ser qualquer letra. Vamos comparar F entre, por exemplo, A e D. Isso aí, gente, vai dar verdadeiro ou falso? O que eu estou perguntando? O F está entre A e D, inclusivo? A resposta é 0, porque é falso. Agora, se eu colocasse F bem aqui, olha, já vai dar o quê? Verdadeiro. Se eu colocasse G, de G para frente, vai dar verdadeiro. Deu para entender? Acredito que sim, tá ok? Também você poderia colocar expressões matemáticas sem nenhum problema. Ó, se eu tiver, por exemplo, 2 mais 3, dá quanto? 5. 2 mais 3, 5, né? Se eu colocasse aqui 4 e 10. Ou você poderia colocar 4 vezes 2 e 10 menos 4 vezes 2, 8. E 10 menos 1, 4 e 9. Resposta? Peraí. Opa, ó, resposta falsa. Por quê? 5, né? Está entre 8 e 10? Não, né? Não. Então, vamos agora fazer assim. Em vez de ser feito assim, vamos dividir. Agora tem que dar verdadeiro, tem que dar 1. Deu 1. Porque 4 é a mesma coisa que eu perguntar. 5 está entre 2 e 9? Está. Entendido, né, gente? Então, beleza. Morreu, então, isso aqui. Só antes de finalizar, gente, aqui eu estou dizendo o quê? Está dentro, né? Você vai aprender depois um operador chamado NOT. Ele é um operador lógico. Ora, NOT em inglês é o quê? Não. Então, ó, eu estou perguntando aqui assim, ó, 5. Eu vou tirar isso aqui para ficar mais fácil de você entender. 5. E aqui eu vou colocar 2 mesmo, valor 2. E aqui eu vou colocar 9, tá? Eu quero que você me diga a resposta. O que eu estou afirmando aqui? Que 5 não está entre 2 e 9. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Então, tem que ser 0. Correto? Por que é falso? Porque 5 está, gente. Então, um not between é a mesma coisa de uma negação de um between. É isso que eu estou dizendo. Ó. 5 não está entre o quê? Entre 2 e 9. Você quer ver um exemplo disso na prática? Não, né? Então tá bom. Esquece isso. Não vamos fazer, não. É mesmo, não vamos fazer, não. Continuando, então. Vamos, então, ver mais um tipo de operador de comparação. Sempre aconselho você a ler isso aqui depois. Ler não, né? Dar uma estudada, porque é interessante, a gente às vezes esquece, né? Nós vamos ver agora o operador IN. Esse operador IN, na verdade, é um conjunto de coisas. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Por exemplo, eu digo aqui, ó, 5. Aí você vai colocar assim, ó, 5, IN. Aí você vai criar um conjunto de coisas. Por exemplo, 2, aliás, 0, né? 1, 8, 9, 6. Pergunto para você, isso vai dar verdadeiro ou falso? O que eu estou dizendo aqui, gente? Ó, ele vai retornar verdadeiro se essa expressão estiver dentro desse conjunto de valores. Ou seja, aqui dentro tem algum 5? Não. Então, o resultado é o quê? 0. Vai, 0.
Agora, se eu colocasse aqui 8, resultado é o quê? 1, porque é verdadeiro, né? Entendido? Então, ele vai verificar esse valor dentro desse conjunto. Retorna verdadeiro se ele encontrar esse valor. Retorna falso se ele não encontrar. Agora, um detalhe é que aqui você pode ter valores, ó. Por exemplo, se eu colocasse Jailton, vai continuar dando verdadeiro. Aí, se você colocasse bem aqui Jailton, ó, ele vai... Será se ele acha? Ele acha, porque tem. Tira um N, vê se ele acha. Vamos ver se ele acha. Achou, né? Tira... Engraçado, ele achou. Vamos tirar assim, JN, vê se ele acha. Aqui, né, ele deu uma bagunçada legal. Vamos tirar, vamos ver assim, PP. Vamos ver aqui, PP. Aí eu já não entendi, foi nada. Aqui, na verdade, não era para ele achar, não. Mas ele achou, né? Aliás, aqui era para dar falso, né? Por quê? Porque isso aqui não está aqui. Ó, isso aqui não está aqui. Era para dar falso, mas ele deu verdadeiro. Vai entender, né? Eu não entendi, mas tudo bem. Não era para achar, mas ele achou. Aí você testa aí e procura entender por que que ele achou. Não era para achar. Aqui, ó, aqui é verdadeiro, correto? Ó, se eu colocar aqui, vamos ver aqui. Não sei se é porque é string. Vamos colocar aqui um S, por exemplo. Ah, engraçado. Se eu colocar string, na verdade que eu estou tendo um valor inesperado. Que são tipos de dados diferentes, tá? Qual é a explicação que eu dou para isso? Nenhuma, porque não era para ele dar verdadeiro, era para ele dar falso. Por que está dando verdadeiro? Eu não sei. Ok, gente? E, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 2 e colocar aqui not in, verdadeiro ou falso? Falso. Aliás, verdadeiro, né? Por quê? Aqui eu estou dizendo assim, ó, que 2 não está nesse conjunto de valores. Se eu colocasse 1 aqui, ó, vai dar verdadeiro. Aliás, vai dar falso. 2, 1 não está aqui, ó, 1 está. Como 1 está, então essa afirmação é falsa, ok? Muito bem. Então, aqui, para você saber como foi feito, aqui é expressão, in, e aqui você vai colocar valor. Beleza? Gente, eu queria fazer agora uma outra aqui, e pode ser que você se confunda um pouco. Você viu aqui, ó, que nós estudamos o is null, né? Is null e is not null, não foi? Agora, gente, nós vamos fazer um is null, só que um is null junto, ó, assim, ó. E aqui nós vamos colocar a expressão, né? E aí eu queria que você fosse inteligente para você deduzir qual é a diferença dos dois. Vamos lá? Olha só, por exemplo, se eu fizer isso bem aqui, ó, aí vamos lá, 5 mais 8. 5 mais 8 é ótimo, né? 2 mais 8. Quanto é que dá isso aí? Não vai dar 10? Vai. Isso aí vai dar verdadeiro ou falso? Isso aí vai dar falso. Por quê, gente? Porque isso aqui não é nulo. Isso aqui é um valor que existe. Olha, presta atenção. Qual é a diferença desse is null para esse aqui? A diferença é que esse is null vai calcular um resultado e, a partir desse resultado, ele vai ter verdadeiro ou falso. Essa é a diferença. Então, a comparação... Agora, imagina se eu fizesse isso bem aqui, ó. Olha, existe esse valor? 2 dividido para 0? A resposta é não. O resultado disso aí não é um valor nulo? Então, como isso aí é um valor nulo, isso aí vai dar 1. Tem que dar 1. Ó, dá 1. Por quê? Porque o resultado é nulo. Entendido? Então, aqui eu calculei esse resultado e esse resultado é nulo. Então, select is null, ó. Aí ele vai só dizer se isso é verdadeiro ou não. Observa que esse aqui me retorna um conjunto de valores, dependendo da pesquisa, né? E assim sucessivamente. Deu para entender a diferença? Certo? Então, vamos continuar. Com o uso, você vai entender isso direito. Ó, entenda, o is null, ele vai retornar nulo,
Ó, se a expressão que ele colocou retorna nulo, se essa expressão aqui retornar nulo, então é verdadeiro. Se essa expressão não retornar nulo, então é falso. Ok? É isso que ele está querendo dizer. Então, gente, esses são os principais operadores de comparação, né? Você viu que todos retornam ou valores nulos, ou valores ou 0 ou 1, ou verdadeiro, ou falso, ou nulo, ok? Muito bem, então, na próxima aula nós vamos começar a estudar os operadores lógicos. Um abraço para você e até lá!